Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 1º de fevereiro de 2012, 1/2 de 2012. Bom, gente, fechamos aí o mês de janeiro com muita volatilidade, tá certo? Pregão bastante complicado no dia de ontem. Mais uma vez o mercado volátil, com pouca movimentação, consolidando grande parte do pregão aí. Ativos com movimentação bastante estranha, ou seja, a gente teve aí uma MMX, uma Gafisa, enfim, disparando, e a gente simplesmente não consegue pegar esses movimentos porque eles são imprevisíveis, né? É praticamente impossível. A gente estava conversando aqui agora na nossa reunião matinal justamente sobre isso, sobre a dificuldade de você aproveitar esses movimentos, essas operações, com alguma técnica, né, gente? Claro, se você fechar o olho, você vai conseguir, é evidente, mas o risco é sempre muito alto. Então é sempre complicado você conseguir aproveitar esses movimentos utilizando alguma técnica, utilizando alguma lógica que pelo menos faça algum sentido, tá? Então, difícil. Tivemos aí, no caso da MMX, dois rompimentos. O primeiro deles estopou todo mundo, que foi o principal, que é o rompimento dos R$ 8. Depois um segundo rompimento que chegou a desenvolver, mas se alguém entrou, acabou estopando também. Então, assim, um ativo que sobe 6% no dia, 7%, 4%, enfim, Gafisa, MX, e acaba estopando todos aqueles que entraram, tá? Então, muito complicado. Perdão, nós não estamos tendo continuidade na tendência, tá? Então, os ativos movimentam forte no começo do pregão e depois vão cedendo no restante do dia ou simplesmente consolidam aí o restante do pregão. Então, está faltando continuidade. Isso prejudica, como sempre, muito as nossas operações day trade, tá? O nosso índice já está consolidado, ele já se encontra dentro de uma zona de consolidação de curto prazo, e a gente vai ter que romper isso para continuar desenvolvendo, tá certo? Então, é isso que a gente visualiza aqui no nosso mercado, tá ok? Para o dia de hoje, nós temos uma agenda até de certa forma bastante carregada, com vários indicadores sendo divulgados. Vou passar para vocês aqui. Nós temos, então, aqui às 11h15 o ADP Employment, que é um relatório que revela o número de postos de trabalho no setor privado dos Estados Unidos. Aí temos, às 13 horas, Construction Spending, que é a associação, perdão, temos o Construction Spending, que mede os gastos públicos e privados decorrentes da construção de imóveis, tá? Aí nós temos o ISM Index, que é a Associação de Executivos de Compra dos Estados Unidos, que divulga mensalmente esse índice, também conhecido como NAPM Index, responsável pela mensuração do nível de atividade industrial nos Estados Unidos, tá? Aí temos às 13h30 também os estoques de petróleo, o que fecha a nossa agenda aí lá nos Estados Unidos. Aqui nós temos algumas notícias, mas as nossas aqui são sempre menos relevantes do que as lá de fora, tá? Então, 11h15, 13 horas e 13h30 nós temos notícias aí sendo divulgadas que podem trazer maior volatilidade ao nosso mercado, ok? Então vamos lá. Vocês estão vendo minha tela agora, Ibovespa diário, consolidado entre esses valores aqui, 61.989 e 63.804. Dentro desse miolo aqui, gente, não tem muito o que a gente fazer, tá certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pregões com alta volatilidade, tá? Então, nos últimos 8 pregões foi muito difícil ter alguma consistência, foi muito difícil conseguir algum trade interessante, porque o mercado não está desenvolvendo, tá, gente? A última vez que nós tivemos uma tendência mais ou menos firme, ou melhor, bem firme, bem definida, foi lá no dia 18 de janeiro, tá? Depois disso, todos os dias têm sido difíceis, todos os dias abre lá embaixo e sobe, ou abre lá em cima e cai, ou simplesmente movimenta na abertura e depois consolida o restante do pregão, tá? Então está muito complicado. Vamos começar a restringir as operações, vamos começar a reduzir o volume, vamos começar a reduzir aí o tamanho da mão, enfim, passar a operar menos, com mão mais leve.
Só a partir aqui de 63.804 e abaixo de 61.989 é que a gente pode ter movimentações mais interessantes, movimentações mais consistentes aqui no nosso mercado, tá certo? Mercado americano, índice Dow Jones, aqui está, também um dia de muita enrolação, mercado lá bastante complicado, tivemos aí um candle que rompeu a máxima do dia anterior, dando compra, chegou a subir mais de 0,5%, aí depois afundou, conforme vocês podem visualizar aqui nos 15 minutos. Estou carregando aqui para vocês. Está demorando um pouquinho para carregar aqui, gente, tá? Enfim, deixa eu tentar carregar com outro servidor, o nosso MetaTrader. Eu queria que você... Agora sim, vocês estão vendo aqui nos 15 minutos, abrimos forte lá em cima, depois o índice afundou e recuperou no fim do pregão, fechando praticamente aí no 0 a 0, com 0,1% de alta, tá? Então bem difícil lá fora também, bastante volátil, e isso sempre acaba prejudicando e muito as operações day trade, tá? Porque a volatilidade, tanto aqui quanto lá fora, ela acaba atrapalhando nas suas operações. Então ontem foi um festival de rompimentos aí que não desenvolveram, que aconteceram, andaram lá 2, 3 centavos, 4 centavos, acabaram voltando tudo. Então é muito difícil operar assim, tá? Nessas condições, então, como eu disse, nossa recomendação é reduzir o tamanho da mão, é buscar trabalhar com ativos que estejam em tendência mais clara, e é o que nós vamos tentar fazer no call de hoje, tá? Então, como a gente tem feito aí nos últimos dias, a gente vai tentar fugir um pouco da volatilidade do mercado, tá? Então, antes que alguém pergunte, já vou mostrar. Petrobras não está nas recomendações, altamente volátil, vocês podem ver aqui, abriu com gap, fechou na máxima, ontem foi lá, abriu lá em cima, aí cedeu, foi lá em cima, subiu mais, aí cedeu, fez mínima em relação ao dia anterior, enfim, não dá para operar isso aí, está simplesmente muito complicado, tá? Gerdau, toda enrolada aqui, dá para pensar em operação na Gerdau só acima dos 17,02, CSN, não dá para pensar em operações em CSN, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões de muita enrolação, alta volatilidade, então só acima dos 18,60. Uzi Minas, toda enrolada, os últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões, impossível operar Uzi Minas, então só acima dos R$12. Enfim, a gente está tentando fugir da volatilidade, buscando ativos que estão efetivamente em tendência. Tá? Todos esses que eu mostrei estão muito enrolados e ficaram de fora do call em função disso. Ah, mas a Uzi Minas rompendo os 12 fica legal. Fica a Gerdau rompendo os 16 também, os 17 também. Enfim, tudo fica legal. Só que a gente quer primeiro ver tendência, quer primeiro ver rompimento e confirmar que isso vai acontecer. Para a gente não ser pego desprevenido aí num desses movimentos, tá certo? Então vamos lá. Recomendações de compra do dia, JBS3, JBSS3, então está aqui, a JBS. Ontem enrolou um pouco, vocês podem ver aqui nos 15 minutos, que é o que a gente sempre diz para vocês. Movimentou na abertura, depois consolidou o restante do pregão, tá? Mas ela continua bonita, tá, gente? O volume foi dentro da média e ela continua interessante, montou um candle aqui de enrolação, mas continua legal, tá? Rompeu aqui uma resistência importante, que era o 6,40, não conseguiu fechar acima, mas pode continuar desenvolvendo. Se romper 6,44, ela tem objetivo aqui nos 7,10, tá? Então essa é a JBS, o código dela é JBSS3, rompendo 6,44, algo em 7,10, tá? Temos também a BTOW, BTOW3, muito interessante a BTOW, o volume caiu um pouco no pregão de ontem, mas ela pode continuar desenvolvendo, tá? Rompendo aqui 10,45, algo em 10,69, depois aqui na região dos R$11, tá? Então essa é a BTOW, um setor que está bastante interessante e acho que vale a pena acompanhar. Como eu disse, rompendo aqui 10,45, algo em 10,69, depois em 10, em R$11, tá certo? Temos aqui, além da BTOW, a Klabin, KLBN4, que é difícil aparecer aqui no nosso call. Rompendo aqui os 8,15, passa a ter objetivo aqui na região dos 8,33, tá? Então essa é a Klabin, código dela KLBN4.
Rompendo aqui os 8,15, passa a ter objetivo aqui na região dos 8,33, tá? Além da Klabin, nós temos a Cosan, CSAN3, rompendo a consolidação aí que ela traçou em todo o mês de janeiro. Pode ficar interessante, pode ficar bonita. Rompendo aqui essa máxima, aqui na região de 28 e 27. Perdão, gente, peraí, meu mouse está com problemas aqui. Rompendo aqui essa máxima, aqui na região de 28 e 31, vamos colocar aqui no gráfico semanal, vocês vão descobrir que ela tem objetivo aqui nos 28,59, que seria a máxima lá de 2010. E daí, tirando um pouco o zoom do gráfico, a gente pode encontrar um objetivo para ela aqui em 30,22 e depois lá em 32,05. Tá? Então, bastante interessante aí a Cosan, CSAN, não confundam com CSN. Tá? Temos também a Vale, surpreendendo mais uma vez no pregão de ontem, trabalhando aí com uma alta forte, surpreendente até, um volume bem acima da média, o maior volume do ano, passando de 1 bilhão, batendo ali 1,162 bilhão, 2,5% de alta. Se romper essa máxima aqui, 42,69, passa a ter objetivo aqui em 43,07, depois aqui em 43,85, tá? Observando aqui os 15 minutos da Vale, vocês podem ver o movimento dela, abriu forte na abertura. Aqui, quem pegou esse rompimento teve que estopar a operação. Depois disso, ela foi de novo, estopou de novo e no final fechou na máxima. Tá? Então, um movimento absurdamente difícil. Tá? Podem ver aqui que uma entrada com stop, aqui foi mais uma entrada com stop e aqui no finalzinho foi o leilão, não deu para pegar. Então, um ativo que fechou muito bonito, com 2,5% de alta, e a gente simplesmente, quem pegou acabou estopando. Tá? Foi muito difícil operar isso aí. Então essa é a Vale, tá? Vale 5, rompendo aqui os 42,69 e alvo em 43,07, depois em 43,85. Aí temos também a OGX, código dela OGXP3, alto volume ontem, trabalhou com um forte alta no dia. Por acaso romper aqui essa região, essa máxima de 16,58, vou colocar no gráfico semanal, ela fica bastante interessante. Passa, volta aqui, não é no gráfico semanal não, é aqui mesmo, tá? A gente passa a ter objetivo nela, primeiramente aqui na região dos 17,10 e depois aqui na região dos 18,16, tá? Então temos aí a OGX, o código dela OGXP3, rompendo aqui 16,58, o alvo em 17,10, depois aqui nos 18,16, tá? Além da OGX, nós temos também a MMX, mais uma vez um ativo que trabalhou em forte alta. Agora, se vocês observarem aqui, a alta dela, ela abriu bem, foi lá em cima e rompeu aqui, consolidou um pouquinho, rompeu os R$8. Logo que ela rompeu, estopou todo mundo, tá? Aqui no próprio candle do rompimento, acabou estopando todo mundo que entrou nela. Depois ela disparou para cima, veio deixar uma máxima aqui na região dos 18,13, rompeu, logo na sequência estopou todo mundo aqui nessa região. Então bastante complicada aí a movimentação da MMX no pregão de ontem, tá? Mas de qualquer forma, está aí muito forte, 5,26%. Se romper esses 8,23, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 8,60, tá? Com algum tipo de resistência em 8,56. Então a gente desconsidera esse e coloca aqui na máxima de 8,60, tá? Além da MMX, nós temos a Braskem BRKM5, apesar de dois candles aí, 2 dias de enrolação. Se romper essa máxima aqui dos R$16, a gente passa a ter objetivo nela aqui na região dos 16,25, e daí se romper os 16,25, temos objetivo aqui na região dos 17,10, tá? Essa é então a Braskem, o código dela BRKM5. Temos também o Banco do Brasil, BBAS3, apesar da volatilidade ontem, ela continua interessante, ele continua interessante. Vocês podem observar aqui nos 60 minutos que a gente vem de nova máxima,
corrigiu nas médias e demos um sinal de compra, tá? Então, isso pode ser apenas uma correção lá nos tempos menores, mas claro que o afastamento em relação às médias do diário já começa a trazer, aliás, alguns dias já, possibilidade de correção, o que aumenta a volatilidade no ativo, tá? Então, rompendo aqui 27,49, a gente passa a ter alvo aqui na região dos 28,05, tá? Então, esse é o Banco do Brasil, BBAS 3, rompendo aqui 27,49, alvo em 28,05, tá? Temos as lojas americanas, LAME 4, bastante volátil ontem, mas também trabalhando com uma alta forte, aí 3,3%. Vamos colocar aqui no gráfico semanal. Se romper esses 17,09, a gente passa a ter objetivo aqui na região de R$18 e depois alvo aqui nos 18,55, que é a máxima lá de 2010. Tá? Então, bastante interessante a LAME 4, rompendo 17,09, alvo em 18, depois em 18,55. Temos também a Gafisa, GFSA 3, surpreendente no dia de ontem, volume muito acima da média, maior volume do ano, uma alta aí bastante forte, de 6%, mas deem uma olhadinha aqui nos 15 minutos, que vocês vão visualizar que ela fez um único movimento e depois consolidou o restante do pregão. Tá? Então, impossível aproveitar também o movimento dela, possivelmente causado aí por alguma notícia. Tá? Não é normal, o setor inteiro estava caindo ontem, ela subiu 6%, chegou a subir bem mais que isso, e fechou com volume desse. Tá? Então, rompendo aqui agora os R$5, claro que está bem longe, porque ela fechou longe ontem, ela passa a ter objetivo, primeiramente aqui em 5,56, depois aqui em 5,76. Tá? Então essa é a Gafisa, o código dela GFSA3, rompendo aqui os 5, alvo em 5,56, depois 5,76. Muito cuidado com correções de curto prazo nos tempos menores, principalmente na abertura do pregão. E essas eram então as recomendações de compra da nossa equipe para vocês. Vamos então às recomendações de venda, iniciando aí com Fibria, FIBR3, cedeu bem a Fibria ontem, voltou a desenvolver, voltou para a tendência, 3,26% de queda, perdendo aqui esses 14,25, tem alvo aqui nos 14,14, tá? Então logo abaixo aqui, e depois desses 14,14 temos um objetivo aqui em 13,72. Então essa é a Fibria. Claro que a médio prazo a gente pode falar nela até aqui na região dos 13,16 e depois aqui nessa região das mínimas em 12,53. Tá? Mas para o dia de hoje, perdendo 14,25, alvo em 14,14, 13,72. Temos, além da Fibria, também a Marfrig, MRFG 3. Ontem, alta volatilidade no ativo causada por notícias, o volume acabou ficando abaixo da média, então foi uma movimentação muito rápida, vocês podem observar aqui, nos 15 minutos. Ela estava bastante enrolada, chegou a romper aqui a máxima do dia anterior, depois afundou e voltou tudo, fechando aí praticamente nos R$8. Tá? Então, bem complicado o movimento dela. Mas se perder aqui os 7,82, ela passa a ficar bem interessante. Tá? Nós temos um objetivo nela aqui nos 7,70, que é essa mínima aqui. Aí perdendo 7,70, algo em 7,19 e a médio prazo podemos falar aí em 6,30 e 5,59, ok? Então essa é a Marfrig. Além da Marfrig nós temos a Gol. Tá? A Gol, apesar de... Perdão, estou errado. A Gol, apesar da indecisão no dia de ontem, continua interessante. Se perder essa mínima aqui de 11,73, tá? Então que é o fundo anterior. Perdendo os 11,73, a gente passa a ter objetivo nela aqui nos 11,48, depois aqui nos 11,27. Tá? Então temos aí dois alvos bastante próximos para ela. E aí perdendo esses 11,27, aí temos alguns objetivos aqui, 10,85 e a médio prazo poderíamos falar até em 9,40 e 8,86, que seriam as mínimas do ano passado. Tá? Então essa é a Gol, o código dela GOL4. Essas eram as recomendações de venda, o qual acabou ficando mais comprador, tem mais ativos interessantes para compra.
Vamos dar uma olhadinha então na BMF, nos contratos de BMF, começando com o contrato de café com vencimento em março de 2012. O contrato avançando na queda em direção ao segundo ponto de suporte que a gente havia traçado, que era o 287,10, tá? Então temos aqui, já perdemos aqui esse 291,50 e temos agora para o dia de hoje essa mínima aqui de 290,55, tá? Então perdendo esse 290,55, temos alvo aqui nos 287,10, tá? Que é a mínima anterior. Então tá muito bonito aí o contrato de café, fica realmente muito interessante para a gente tentar aproveitar essa mínima aqui, tá, gente? Então vale a pena acompanhar. Eu acho que fica bem legal aí o contrato de café, ICFH 12, tá? Vale a pena acompanhar aí. Nós temos, além do contrato de café, CCMH 12, que é o contrato de milho, com vencimento em março de 2012. Então, apesar da volatilidade, continua interessante. Consolidou bastante ontem, não rompeu máxima, não rompeu mínima, operando abaixo do vencimento, do rompimento que ele fez na segunda-feira, tá? Para o dia de hoje, ele já começou caindo, já cedeu, já rompeu a mínima aqui nos 27,08 e deixou para a gente aqui este fundo novo em 27,06. Perdendo aqui essa mínima, então, a gente pode ficar de olho, um objetivo aqui no 26,70 e aí depois algo lá embaixo para o contrato, tá? Então, inicialmente, o principal alvo seria 26,70 para o contrato de milho, ok? Além do contrato de milho, nós temos o contrato do boi, que é o BGI G12. Então, BGI G12, contrato do boi gordo, com vencimento em fevereiro de 2012. Não ocorreu o rompimento lá dos 98,35, tá certo? Então está aqui. Deixa eu colocar aqui no BGI FUT, que eu acho que pode ficar mais fácil para vocês visualizar. Não dá para mostrar aqui no BGI FUT. Ele não está atualizando ainda, tá? Então não fica legal. Então tem que ser lá no BGI G12 mesmo, tá? Ele não rompeu aqui esse 98,35. A liquidez apareceu nesse contrato aqui nos últimos dias, porque mudou o código, agora é vencimento para fevereiro, o de janeiro já acabou, já venceu, então começou agora a liquidez desse contrato, tá? Então podem visualizar que o volume aqui começou mesmo aqui em meados do dia 23, 24 de janeiro. Então, rompendo aqui esses 98,35, temos objetivo lá na região dos R$99, tá? Vale a pena ficar de olho no contrato de boi gordo. Temos aí também o mini dólar WDOH12, tá? Então vamos colocar aqui para vocês visualizarem o contrato. Altamente volátil aqui no dia de ontem, tá? Então, o primeiro dia de volume que a gente teve aqui na série H ontem, então bastante volatilidade. A gente começou o pregão rompendo a mínima do ano, mas logo depois o contrato já ganhou força e já se aproximou de novo da máxima do dia anterior, tá? Então, para hoje, este rompimento aqui, 1767, ele passa a ser bastante interessante, tá? Tentando mostrar para vocês aqui um pouco mais de tempo trabalhando com o WDO futuro, que não é exatamente os mesmos valores, não atualizou bem ainda, mas dá para vocês terem uma ideia de como foi a volatilidade aí, tá? E como é que está esse contrato do dólar neste momento, tá? Então acho que fica legal. WDOH12, então está aqui. Hoje estamos trabalhando dentro dos limites do dia anterior. Chegamos a perder mínima aqui do 1747,50 e dá para a gente ficar acompanhando isso aí, tá? Temos também o mini índice, o ING12, então está aqui o mini. Também, vamos colocar aqui no INFUT, também está interessante, trabalhando em alta em relação ao dia anterior, veio testar aqui a máxima de 64,085, que é o topo anterior, tá? Então, a princípio, nós temos tendência aí no dia, tá? Então, estamos trabalhando já neste momento com 0,8% de alta, no nosso mini índice. Então, temos os futuros operando em leve alta. O nosso índice futuro também está bastante interessante. E o rompimento aqui desses valores está aqui no índice futuro cheio 64,090 e no índice futuro, que é o WIN G12 no mini índice,
é o valor aqui de 64,085, ele passa a ficar bastante interessante, tá? Então vale a pena acompanhar possíveis rompimentos aqui, ok? Futuro americano está trabalhando neste exato momento com uma alta de 0,8% a 12.674 pontos. Já fez máximo em relação ao dia anterior, teve uma forte alta na madrugada, consolidou um pouco, já rompeu máxima de novo, perdão, e está bastante interessante, tá, gente? Desculpem. Devemos ter então algum tipo de tendência para este começo de pregão, ok? É isso aí então, gente. Vamos encerrando o nosso call por aqui. São 10h58, estamos já em cima da hora. As análises que o pessoal está pedindo lá, a Lani já foi. O YouTube, a Suzana, a gente faz depois lá na sala do curso ao vivo para vocês. Antes de encerrar, queria, como sempre, convidar todos para conhecerem aqui o nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar o nosso site www.interinvesteeducacional.com.br, clicar aqui em curso ao vivo durante o pregão, já vai abrir imediatamente aqui a instalação remota, e vocês clicando aqui, basta informar os dados de acesso aqui para a Silvia no atendimento ao vivo, que ela vai fazer a instalação remotamente para vocês. É fácil, simples e extremamente seguro, tá? Vocês podem clicar aqui se vocês quiserem fazer a instalação manualmente, tá? Então só clicar aqui e clicar aqui para ver o tutorial de instalação do Ventrilo. Vocês já vão ter aqui os links para download e todo o tutorial para fazer a instalação manualmente aí do Ventrilo, tá certo? Então é isso aí, gente. Vamos tomar cuidado no pregão de hoje. A gente deve ter mais um dia volátil. Vamos tentar fugir da abertura. Vocês já viram aí que nos últimos 8 pregões a volatilidade tomou conta do mercado. Subimos na abertura, caímos o dia inteiro, ou caímos na abertura e subimos o dia inteiro, ou simplesmente consolidamos o dia inteiro. Então reduzam aí o tamanho das posições. Não vale a pena a gente ficar operando igual maluco nesses dias difíceis, tá? A ideia agora é proteção de capital. Então vamos tentar proteger o nosso capital, vamos tentar selecionar, filtrar apenas as operações mais interessantes, as mais seguras, evitar aí os bin Laden que o pessoal gosta de fazer, as operações mais arriscadas, e deixar isso para um período que permita que a gente trabalhe com risco maior. Não é o momento agora, tá certo? Então vamos reduzir um pouco aí o volume, vamos reduzir um pouco a quantidade de operações, que com certeza a gente vai conseguir proteger bem o nosso capital e vamos estar prontos para os dias melhores que com certeza virão, tá certo? Um grande abraço a todos, um excelente pregão, aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos e aos demais até amanhã, pontualmente, 10h30, em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.